Fala, Psi! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Eu sou Iris, sou psicóloga e aqui a ideia é ajudar você, profissional de psicologia, a dominar as práticas de psicoterapia e se sentir mais seguro no seu atendimento clínico. Hoje é a inauguração do quadro Saber Assertivo. A ideia desse quadro é falar sobre as principais patologias encontradas dentro da clínica, porque quando você conhece essas psicopatologias, a gente consegue lidar melhor com algumas situações e ter um resultado aí com o seu paciente de uma maneira mais assertiva. Por que eu resolvi fazer esse canal? Conto pra vocês. Eu me formei há mais de 15 anos atrás. A ideia era trabalhar na área clínica e lá no começo eu tentei. Comecei a trabalhar na área clínica, mas eu realmente não conseguia ver tanto resultado nos meus atendimentos. E até 2008 eu continuei fazendo esses atendimentos paralelo com o trabalho que eu fazia na área organizacional. E aí, em 2009 comecei a trabalhar viajando e isso ficou impossível de se fazer, mas eu não me sentia motivada a trabalhar na área clínica porque, de certa forma, eu não sentia muitos resultados no trabalho que eu fazia. E em 2019 eu fiz uma pós-graduação na área de gestão da saúde e eu resolvi fazer um trabalho de conclusão de curso, uma revisão sistemática onde eu falava sobre burnout. Aí eu criei uma página na internet, falei isso um pouco sobre burnout e acabei indo para ansiedade, comecei a atender na área clínica, mas sim, eu tinha algumas dificuldades técnicas. E aí eu comecei a buscar em alguns lugares cursos que me oferecessem um pouquinho de mais base técnica para que eu me sentisse mais segura no atendimento clínico. Não encontrei nada nos cursos, encontrei sim na literatura, estudei muito e aí eu tô aqui para passar tudo aquilo que eu consegui aprender de uma maneira prática e objetiva para vocês. Espero que gostem, chamem todos os psis aí para assistir aí esse canal, que vai ter muita coisa bacana e especialmente muitas coisas práticas, tá? Então conto com vocês. O tema de hoje é depressão, então é muito importante que a gente entenda a depressão. Então fica aqui comigo, que depois que assistir esse vídeo, certamente você vai se sentir mais seguro aí no atendimento de casos de depressão, tudo bem? Bora? Então, por que é tão importante falar de depressão? Gente, como eu falei pra vocês, eu comecei aí na área clínica. Quando eu retomei a área clínica, eu comecei a falar sobre burnout, depois falei sobre ansiedade, mas o meu primeiro caso foi de depressão, quando eu voltei a atender. E lá em 2006, quando eu terminei minha faculdade também, o meu primeiro caso era do quê? De depressão. E a gente entende que os quadros depressivos, eles vêm aumentando gradativamente. Por exemplo, a OMS, em 2015, afirma que cerca de 5,8% da população brasileira ela sofre com algum problema de depressão. É o maior índice da América Latina e só perde para os Estados Unidos nas Américas, tá? Que é 5,9% nos Estados Unidos. Isso é um dado de 2015, então é antigo. Então, talvez não aconteça isso atualmente. Será que é assim mesmo? Nada disso, gente. O IBGE tem dados de 2020 dizendo que aumentou cerca de 34% de pessoas com depressão nos últimos 6 anos. Então, gente, dificilmente você que trabalha com a psicologia clínica não vai atender um caso de depressão. Normalmente, sim. Você vai lidar com casos de depressão, você vai ter que entender um pouquinho da depressão, porque é uma das maiores demandas dentro da clínica. Ainda porque, normalmente, os psiquiatras e os psicólogos, eles atuam muito em conjunto quando a situação é depressão. Eu tenho aí dentro do meu atendimento clínico diversas pessoas que passaram pelo psiquiatra e o psiquiatra passou toda a medicação, fez todo o tratamento que lhe compete e pediu para que esse paciente buscasse psicólogo. Então, é muito comum, sim, que a gente lide com casos de depressão dentro do atendimento clínico, por mais que o nosso foco não seja esse. Como eu disse lá no começo,
Quando eu comecei a atender, agora quando eu retomei meus atendimentos, eu comecei a atender casos de burnout. E na sequência eu senti uma necessidade de falar um pouquinho mais sobre ansiedade. Comecei a falar sobre ansiedade, mas as primeiras demandas que me apareceram dentro da clínica foram demandas relacionadas à depressão. A gente sabe que toda essa situação atípica que aconteceu aí em 2020 e 2021 também deve ter potencializado aí casos de depressão. Então, com tudo isso, certamente, se você opta por fazer o atendimento clínico, você vai lidar com casos de depressão. Então, gente, não adianta. Você precisa entender um pouquinho da depressão, precisa entender um pouquinho de cada uma das psicopatologias, pelo menos um pouquinho, para você poder lidar melhor com essas demandas. Ah, Iris, mas eu nem tenho paciente, não faz nem sentido eu fazer o atendimento, aliás, eu entender sobre depressão, porque eu não tenho paciente, não tenho demanda clínica. Por que eu vou entender um pouquinho sobre isso? A minha recomendação, até por experiência, é que você entenda um pouquinho de cada coisa antes, para que quando você estiver diante do consultório, você consiga lidar com algumas situações que talvez você não esperava, para que você não se sinta tão confuso, para que você saiba o que dizer ao paciente, para você entender toda aquela demanda e fazer uma anamnese mais bem feita, mais direcionada. Então, é muito importante que a gente consiga entender cada uma das demandas mais comuns do atendimento clínico, até para que a gente consiga lidar, se sinta mais seguro para lidar com essa situação. Eu recomendo que você faça isso antes de chegar no primeiro atendimento, até mesmo porque se você chega no primeiro atendimento despreparado, você pode, ao invés de trazer o paciente para o atendimento clínico, ele acabar se distanciando, não querendo voltar, sentindo dificuldade de fazer uma conexão contigo. Então, entenda que ter o conhecimento técnico sobre as psicopatologias, pelo menos as principais que acontecem dentro aí do processo psicoterapêutico, vai te ajudar, vai fazer com que você retenha seu paciente, vai fazer com que você se sinta mais seguro, vai fazer com que você faça uma prática clínica um pouco mais adequada. Então pensa nisso. É importante sim estudar antes da demanda, tá bom? Mas o que é a danada da depressão, né? Primeiro vamos falar que não é depressão? Será que tristeza profunda é depressão? Aquelas flutuações de humor corriqueiras do dia a dia, será que é depressão? Quando a pessoa perde aí um ente querido, alguém sofre alguma situação onde ela não consegue entrar em contato com determinadas realidades, será que ela tá sofrendo depressão? Pois é, gente, a gente precisa parar de confundir a depressão com uma tristeza. A depressão, ela não é simplesmente uma tristeza. Ela é uma tristeza profunda e ela não tá ligada àquelas flutuações de humor do dia a dia, aquelas tristezas que a gente sente porque perdeu um ente querido, aquele trauma que a gente teve por ter visto uma situação que talvez não estava preparado, tá? A depressão, ela tá muito mais ligada, é uma característica de tristeza muito mais intensa e que ela tá o período de duração dessa tristeza, ela tende a ser muito maior. Segundo o DSM-5, muitas pessoas acabam não querendo utilizar aí o DSM-5, né, muitas abordagens, mas eu acho que ele é uma excelente ferramenta para te dar um norte, para você entender mais ou menos como funciona cada uma das patologias, e lá eles explicam as depressões com uma riqueza de detalhes muito importante. E segundo o DSM-5, a depressão é caracterizada por um grau de tristeza muito grave e persistente, podendo acabar interferindo no dia a dia das pessoas e diminuindo o seu interesse ou prazer em suas atividades.
Tem algumas características que são muito comuns na depressão, que é o humor triste, vazio, um humor vazio persistente, sentimento de desesperança, ou seja, não acredita que vai haver um futuro, que tem uma possibilidade de um futuro, um pessimismo, irritabilidade, sentimento de culpa, inutilidade, desamparo, perda de interesse por aquilo que às vezes a pessoa tinha muito prazer, perda de interesse pelos hobbies, diminuição da energia, fadiga, muitas vezes a pessoa fica com sono muito profundo, outras vezes ela pode sim também ter uma alteração no sono, ou às vezes um sono muito profundo, ou de repente insônia. Pode também diminuir a energia na fala, sentir-se inquieto, ter dificuldade de concentração, ter um apetite alterado, pode ter alteração de peso tanto para mais quanto para menos. Pensamentos de morte, o que é mais importante que você precisa detectar logo no primeiro atendimento tentativa de suicídio ou pensamento, ideação suicida, tá? Além disso, pessoas com depressão podem ter sintomas físicos. Sim, gente, muitas pessoas com depressão podem sentir, além desse cansaço, da fadiga, da alteração de sono, ela pode ter dificuldade de acordar de manhã e ela pode ter dores pelo corpo, dor na cabeça, né? E que essas dores não aliviam nem com analgésico, nem com tratamento. Então, não é uma situação simples. Ela tem diversas situações que podem aí, diversos sintomas que podem estar relacionados com a depressão. O que vai definir se de repente é ou não é a depressão? Normalmente isso acontece de uma maneira muito intensa, muito contínua e por um período de tempo muito grande. Pode ser que essa pessoa já tenha caminhado sim para um processo de depressão. Então é importante você pensar nessas questões aí para poder avaliar se a pessoa está ou não está num processo depressivo. O que eu acho que é importante também você perceber é que muitas vezes a pessoa não está com todas as características mais intensas de depressão, mas ela está caminhando para um processo de depressão. Quando está nessa situação, a gente consegue, de certa forma, fazer um tratamento mais leve, mais tranquilo, menos desafiador. Mas se ela já está num quadro de depressão mais intenso, com distimia, aí provavelmente essa pessoa tem que fazer. Aí é provável não, gente. Vai ter que fazer uma avaliação psiquiátrica, até mesmo porque muitas pessoas que sofrem com depressão têm ideação suicida, enfim, então é muito perigoso. A gente precisa ter responsabilidade para tratar casos de depressão. Como eu disse, é muito importante a gente ter a noção aí das patologias, entender cada uma das patologias antes de começar qualquer tipo de atendimento, porque a gente consegue fazer aí um atendimento mais adequado, já consegue traçar um plano de ação desde a primeira consulta, consegue acolher com mais facilidade esse paciente. Então, entender todas as demandas antes que elas apareçam dentro do consultório faz com que você seja mais assertivo. Então, é muito importante você estudar pelo menos as principais psicopatologias aí encontradas dentro do consultório. Segundo o Instituto Íris de Pesquisa, esse dado eu não tirei de lugar nenhum, tá, gente? É realmente dos meus atendimentos. Mas, assim, é muito comum você ver casos de depressão dentro da clínica, casos de ansiedade na clínica, casos de autodesenvolvimento. A pessoa não sofre com nenhum tipo de patologia, mas busca aí a psicoterapia para se desenvolver. E também é muito comum, eu pelo menos já peguei alguns casos relacionados a transtorno de borderline e também bipolaridade. Agora, os mais comuns realmente, mesmo eu tenho um trabalho muito mais focado para ansiedade, os mais comuns estão muito mais relacionados à depressão. Então, fiquem atentos, conheçam as patologias para que você melhore justamente esse acolhimento, você consiga acolher,
estabelecer um vínculo com esse paciente, porque isso é muito importante desde a primeira consulta, e também já traçar desde a primeira consulta algumas técnicas para que essa pessoa consiga realizar um enfrentamento, porque é muito desafiador trabalhar na área clínica com depressão. Dá para fazer atendimento online? Sim, gente. Eu já fiz atendimento online de depressão, já peguei, assim, casos que eu achei que seria muito mais desafiador e a gente conseguiu aí uma evolução clínica muito importante. Então, dá para fazer o atendimento online, dá para fazer o atendimento presencial. Qual que é o melhor? Eu acho que o melhor, isso é a opinião da Iris, psicóloga, né? Mas eu acho que o melhor é aquele que você faz, né? Se de repente o paciente ele com depressão, ele tem pouca energia para fazer alguma coisa. Se você consegue com que ele ligue a câmera e vá falar com você no atendimento online, e isso é o máximo que você consegue, então é importante que você consiga e siga sim com o atendimento online, para que pelo menos ele consiga algum tipo de evolução. Se você consegue que ele vá no consultório, aí é outra situação. Esse fato dele se deslocar, sei lá, colocar uma roupa, tomar um banho para ir, também vai fazer com que ele se sinta melhor. Então, também pode ser aí uma estratégia, mas eu acho que a estratégia que a gente precisa entender que a estratégia não pode impedir, tá? Então, independente de ser você fazer o atendimento online ou presencial, ele tem que ser feito, tá bom? E como que eu faço para tratar aí esses casos de depressão na clínica? Eu costumo sempre dizer que existe o jeito certo e o jeito errado, né? E o jeito errado, dentro do meu ponto de vista, é você atender os pacientes que sofrem aí com uma demanda importante de depressão intuitivamente. Eu acho que não dá pra gente atender simplesmente ir lá e conversar com o paciente sem estabelecer qualquer tipo de meta, sem estabelecer qualquer tipo de abordagem, sem estabelecer uma sequência. Quando você faz isso, talvez fica difícil, não fica tangível a evolução. E quando essa evolução ela não é tangível, aí muito provavelmente as consequências elas podem não ser tão... Você não vai conseguir enxergar toda a evolução do seu paciente. E eu coloquei aqui 5 passos que eu considero super importantes. Aliás, desculpa, 6 passos super importantes aí para que a gente consiga fazer um atendimento em depressão de uma maneira assertiva, tá? Na verdade, obviamente, esses passos não são rígidos, a ideia realmente é mais para fins didáticos, mais para a gente entender que sim, nós psicólogos conseguimos atender de uma maneira assertiva as pessoas que vêm com uma demanda relacionada à depressão. A gente consegue sim fazer com que o paciente evolua. Eu realmente tive várias experiências positivas dentro desse processo, por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês, mas que a gente tem realmente condições de fazer um atendimento adequado, de uma maneira assertiva, trabalhando o caso de depressão, se de repente aplicar pelo menos esses 6 passos, né, de uma maneira bem concisa, tá? A primeira, gente, é a anamnese bem feita. Muitas vezes o paciente chega aí na clínica e para ele é muito difícil entrar na clínica, para ele é muito difícil acessar a um psicólogo, entrar no psicólogo e dizer tudo aquilo que ele está sentindo. E o primeiro momento não é fazer uma série de perguntas e respostas para que ele diga o que está acontecendo. Em geral, o primeiro momento é que a gente abra o nosso ouvido para uma escuta muito importante. A gente precisa entender que ele precisa esvaziar tudo aquilo que ele está sentindo para depois a gente entrar com uma anamnese bem feita. Então, muitas vezes eu adquiri como experiência, por exemplo,
na primeira consulta, deixar um tempo maior para o atendimento desse paciente, para que eu consiga entender de fato toda a demanda dele, para que ele consiga falar tudo que ele precisa falar, para que ele consiga esvaziar tudo aquilo que está incomodando, para a partir daí a gente fazer uma anamnese. É muito importante que a primeira consulta, aliás, eu diria que a primeira consulta é a mais importante. É muito importante que a gente simplesmente não faça disso só um questionário com perguntas e respostas. Uma anamnese perfeita, uma anamnese bem feita, ela precisa ser feita através não só daquelas perguntas e respostas, daquele checklist que a gente costuma fazer, mas também a gente precisa entender o todo do paciente, a gente precisa começar a olhar para ele de uma maneira mais completa, e para isso ele precisa esvaziar. Você vai ver que muitas vezes o paciente na primeira consulta, ele vai se sentir um pouco mais aliviado, porque ele vai descarregar muitas vezes tudo aquilo que ele está sentindo, que ele tinha muita dificuldade aí de contar para alguém. Então, deixar esse espaço aí para que ele fale é de extrema importância. Ah, Iris, mas eu preciso falar do meu contrato terapêutico na primeira sessão? Sim. Eu preciso fazer uma anamnese na primeira sessão? Sim. Talvez, mas é essencial que você consiga escutar esse paciente. Duas coisas que eu acho importante nesse canal de escuta é você entender de onde ele veio. Normalmente, um paciente com depressão, segundo o Instituto Iris de pesquisa, eles vêm encaminhado aí pelo psiquiatra. Então, é muito comum. Aliás, eu acho que quem tem 15 anos de formação como eu, lá no passado não via tanto esse trabalho aí mais compartilhado. E hoje em dia é muito comum a gente estar na clínica e o psiquiatra entrar em contato conosco, ou de repente eu fazer um atendimento, encaminhar para o psiquiatra e ele também, e eu entrar em contato com ele. Então essa troca é muito importante e, em geral, os pacientes eles são indicados aí por um psiquiatra. Mas também, por que eu tô falando tudo isso? Porque existe aquele paciente que ele não quer de jeito nenhum ir ao psiquiatra. Ele não acha que não faz sentido, ainda tem um preconceito acreditando que psiquiatra é coisa de gente doida e ele não quer ir. Eu vou forçar que ele vá na primeira consulta? Espera um pouquinho. Enfim. Depois disso, eu acho que o segundo passo é você estabelecer metas. Eu sei que há algumas abordagens psicoterapêuticas, e eu respeito tudo isso, que não estabelece meta dentro do tratamento. Mas, gente, é importante. É muito importante, mesmo porque a gente sabe, a gente tem uma obrigação ética de registrar a evolução do paciente dentro do prontuário. Vocês fazem prontuário? Prontuário é importante, tá? E nós temos obrigação ética de registrar a informação em prontuário, viu, gente? Eu sei que tem gente aí que não faz, eu acho que é muito importante. Mas, enfim, estabelecer metas é essencial, porque senão a gente fica igual a Alice, né? Se a gente não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Igual a Alice no País das Maravilhas. Então, é muito legal a gente estabelecer uma meta junto com o paciente, até para que ele consiga entender a evolução dele, né? Quando você vai em 6, 7 semanas e consegue fazer assim um follow-up em relação à evolução desse paciente, ele vai ficar muito feliz, porque às vezes ele deu com pequeninos passos gigantescos que ele nem imaginava. Então, quando você estabelece essas metas, você consegue visualizar isso melhor e, de certa forma, você consegue fazer com que o paciente também visualize, gente. Então, é importante estabelecer, sim, alguma meta, tá? Proporcionar ao paciente autoconhecimento é a base da evolução dele. Então, ele precisa entender o porquê é que ele está naquela situação,
como que ele chegou naquela situação e a partir daí entender quais são as emoções que geram determinados comportamentos e faz com que aquela pessoa seja daquele jeito. Então, dentro da minha abordagem, uma coisa que eu indicaria bastante para vocês é o trabalho de psicoeducação. Trabalho de terapia cognitivo-comportamental, a gente faz muito isso, que é explicar para o paciente em que ponto que ele está, quais são as qualidades dos pensamentos dele, para que ele evolua dentro daquele processo. Se você trabalha em outra abordagem, gente, tá tudo bem. Sempre existe, de uma certa forma, algum jeitinho que você pode dar para você conseguir lidar com aquela situação de uma maneira mais assertiva, tá bom? E, gente, se tem uma coisa poderosa na psicoterapia para o atendimento de pessoas com depressão, é uma coisa chamada micropassos. Gente, eu chamo de super micropassos. Os micropassos, eles são excelentes ferramentas poderosíssimas para que o paciente caminhe para um progresso, especialmente se ele sofre aí com questões relacionadas à depressão. Mas veja bem, eu preciso falar muito isso, acho que é muito importante. A gente precisa entender que micropassos são micropassos. Nossa, Iris, o que você tá falando? Calma que eu vou explicar. Muitas vezes a gente estabelece alguns micropassos com o paciente muito grandiosos. E dependendo do grau que ele tá de depressão, ele não vai conseguir lidar com aquilo. E o fato dele não conseguir lidar com aquilo, ele vai ficar muito mais frustrado, vai se sentir mais incapaz e aí a tendência é que ele desanime. Então é muito importante você entender como que está esse paciente, que micropassos que junto com ele você pode criar para a partir daí ele começar a lidar com esses micropassos, tudo bem? Vou dar exemplo, vamos lá. Se você pega um paciente com uma distimia muito grave, com uma depressão muito severa, às vezes ele não consegue levantar da cama e tomar banho. Pode acontecer? Pode. Então, se você estabelecer que todos os dias de manhã, se você estabelecer essa questão que todos os dias de manhã ele precisa acordar, tomar banho, acordar, sei lá, 7 horas da manhã e tomar banho, sabe o que vai acontecer? Ele não vai fazer. Ele simplesmente não vai conseguir fazer. Então, o que você precisa fazer para que aquilo funcione? Na verdade, é transformar esses micropassos em micro de verdade. Junto com ele, você vai entender qual que é a rotina que fazia bem antes para ele. Então, estabelecer um histórico, entender quais são as rotinas que de fato eram importantes, que faziam diferença na vida dele e, de certa forma, quebrar isso em passinhos muito pequenininhos para que ele consiga aos pouquinhos vencer tudo aquilo que está causando essa baixa energia. Por exemplo, esse paciente que não consegue sair da cama, se você estipular para ele que ele vai ter que acordar às 7 horas da manhã todo dia, ele não vai conseguir. Mas se você falar que, sei lá, se você conseguir estabelecer com ele que faça sentido para ele acordar e tomar um banho um dia da semana, talvez esse seja um micropasso importante. Se você conseguir estabelecer que ele acorde em vez de meio-dia, 11 horas da manhã todos os dias, talvez sejam micropassos importantes e aos pouquinhos você vai descendo o horário. Mas é importante que ele faça esse micropasso, entenda que isso é uma grande vitória e celebre para passar essa informação para o cérebro e aos pouquinhos ele entendendo que ele é capaz de muito mais. Quando você não consegue vencer um desafio, você não se sente motivado? É isso que a gente tem que provocar na cabeça do paciente. Então, os micropassos, eles são excelentes estratégias para que a gente consiga evoluir emocionalmente. E a outra, por fim, que está muito relacionado, a última coisa, o último passo, que está muito relacionado às metas, ao estabelecimento das metas, é consolidar, celebrar essas vitórias, né? E a partir daí fazer um follow-up de
a cada 8 semanas, ou quando você começa a reconhecer que houve uma melhora importante, você mostrar isso para o paciente, fazer com que ele perceba, perguntar para ele se ele está se sentindo melhor, que aos pouquinhos ele vai entendendo que esses micropassos, que essas situações são muito importantes. Agora, o que eu falei para vocês esperarem em relação ao psiquiatra? Muitas vezes o paciente ele tem sim uma resistência de ir ao psiquiatra, e se você fizer isso na primeira sessão, pode ser que ele corra e nunca mais volte. Então, mais importante, é importante que ele vá no psiquiatra? Sim. É responsabilidade do psicólogo encaminhá-lo se ele está com um grau de depressão severa? Também. Mas se você fizer isso na primeira sessão, talvez você expande. Então, é mais importante nesse primeiro momento você estabelecer um vínculo mais positivo. E aí, quando você sentir que esse vínculo já foi firmado, aos pouquinhos você insere a ideia que ele vá ao psiquiatra. Mas não deixe, principalmente se ele tem ideação suicida, não deixe ele desamparado, sem fazer um tratamento aí com psicotrópico, porque às vezes pode ser muito importante, quem define isso é o psiquiatra. Se eu pudesse aí dar uma dica master, uma dica bem bacana, eu acho que é importante a gente fazer sempre aí um tratamento multidisciplinar, entender que atividade física, alimentação, relações, trabalhar relações sociais, é muito importante aí para que a pessoa consiga evoluir de um quadro depressivo. Então, a prática de autocuidado, enfim, diversas outras coisas que não estão relacionadas à psicoterapia em si, vai ajudar aí para que ele evolua no quadro depressivo. Então, sugerir isso ao paciente pode ajudar e muito, tudo bem? Bom, espero que vocês tenham gostado. Passem aí para todas as psicólogas e psicólogos que queiram lidar aí de uma maneira mais prática com situações relacionadas ao ambiente clínico. E até o próximo vídeo.